Oi, gente, hoje eu tô com mais um vídeo mostrando os 10 ou 9 animais pré-históricos que viveram no nosso mundo na Era do Gelo. Deixa eu travar o vídeo. Que viverão durante a Gente. Idade do Gelo. Existiram diferentes espécies de mamute no planeta, estando todas atualmente extintas. Olha aqui, gente. Olha aqui. E tá, mas vamos começar o nosso top 9 ou 8 animais extintos da Era Glacial. E eu vou estar fazendo aqui algumas menções rosa a animais que não teve. Que não existiam na Era Glacial da Era do Gelo. Ou não chegou a existir na Era do Gelo. Tipo o Dodô. No filme da Era do Gelo, no primeiro filme da Era do Gelo, aparece o Dodô como um animal muito burro, mas na vida real eles eram super inteligentes. E eles eram aves que basicamente viviam só na Ilha Maurício. E naquela ilha antigamente, gente, não existia predador nenhum. Eles eram paz e amor, eles não brigavam nem por território. E lá tinha muita comida. Só que antigamente nessa ilha, eu não tenho certeza, então eu não posso afirmar, mas a Ilha Maurício, ela basicamente... E existem pouquíssimos registros, pouquíssimas informações sobre os dodôs em certas coisas que tu pesquisa. Então nos livros daquela era, quando falava sobre o dodô, tinha pouquíssimas informações. Só que hoje em dia a gente sabe bastantinha coisa até sobre o dodô. Mas o dodô, gente, ele era uma ave que não voava, já que ele basicamente, por causa da vida dele, quando esses passarinhos começaram a ir para essa ilha, eles começaram a ter o costume de não voar mais, já que não tinham predadores nessa ilha, e tinha comida abundância, e eles não brigavam nem por território, eles eram paz e amor. Tipo, as asas deles encurtaram, eles ganharam esse bico aqui para poder se alimentar de frutas e pequenos invertebrados e também caranguejos. E também, eu acho que caranguejo também, né, gente? Depois eu pesquiso no final do vídeo. E também, gente, o Dodô, ele era uma ave super pacífica. Ele não batalhava nem por território e ele não era agressivo, ele não atacava ninguém. Só que daí, na Ilha Maurício, os seres humanos acharam, eles estavam indo de barco e eles acharam a ilha. E eles começaram a desmatar as matas, destruir madeira para fazer móveis. E junto nos barcos, gente, vieram pragas, como gatos, ratos, também cachorros. Os cachorros, eles mandavam os cachorros atacar os dodô, os gatos matavam os dodô. Também os ratos viraram uma praga porque eles comiam os ovos do dodô. E tipo, essas pessoas que chegaram de barco introduziram 3 pragas nessa Ilha Maurício que não tinha predadores antigamente. Daí também o ser humano virou uma praga ali, porque ele começou a desmatar e pegar todas as árvores. E começou a matar todas as árvores para usar como móveis de madeira. E também o Dodô, como ele não era uma ave que não sabia o Dodô, como nessa ilha, o Dodô ele tinha evoluído pra essa ave aqui, rechonchuda e bonitinha, ele não sabia mais o que era fugir de predador. Só que daí, quando veio o ser humano, eles até tentavam. Só que, tipo, eles não sabiam o que eram fugir. Então, vários Dodôs morreram no contato dos seres humanos, que eles viram aquilo como comida. Tipo um peru gigante do tamanho de um pombo. E uma curiosidade, gente, sabe, gente, o Dodô, ele é uma espécie de pomba, a maior espécie de pombo que a gente tem. E que eu não estou enganado, gente, o Dodô, ele tem o tamanho de uma criança de 5 anos. O bicho é grande. E ele é uma espécie de pombo extinto. Só que daí, gente, vem a pergunta, pra que extinguir esse bicho? Ele era um bicho magnífico. Só que daí, gente, depois dos seres humanos ter matado vários dodôs, começou a vir na cabeça de alguns dodôs, tipo, mano, por que não tentar fugir? Alguns até tentavam, só que eles, como eram mais gordinhos, as perninhas eram encurtadas, então eles não conseguiam fugir. E eles também não conseguiam fugir, gente, por causa das árvores, estavam sendo tudo cortado. Então, onde tinha resquícios de árvore, provavelmente seres humanos usavam a cabeça e pensavam um pouco, menor, tem uma árvore ali, esse bicho deve estar te escondendo. E também nessa ilha a gente também provavelmente devia ter pequenos arbustos ou muita vegetação. Então, eles deviam ter algum tipo de
sabe, uma faca que era tipo uma peixeira pra cortar essa vegetação. Então, por isso que eles também não duraram muito tempo, mas eles duraram muito tempo, mas eles demoraram pra ser extinto, mas duraram. Tá, agora vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, vamos agora pro oitavo, pro nono lugar, que esse daqui era só uma menção rosa. Vamos pro oitavo lugar. Oitavo, eu deixo o tatu gigante, porque ele não é um animal que me impressionou muito, mas é um animal bem interessante, porque esses tatus, gente, eles eram basicamente muito grandes e eles tinham uma casca. Então isso é bem interessante. E tem aqui esse negócio que eu tirei print, que parece que tinha espinhos na cauda. Isso eu já não sei que é verdade, mas que tinha uma espécie que tinha espinhos na cauda, isso é assim, interessante. E esse tatu, gente, esse tatu, ele tem na Era do Gelo, gente. Ele aparece no filme da Era do Gelo. E ele tem duas espécies diferentes. Aquele lá, que é o azulzinho, que é todo flexível. E esse verde aqui, que não é flexível. É. Já em sétimo lugar, gente. Em sétimo, eu deixo, sabe qual, gente? Em sétimo, eu deixo a preguiça gigante. Ela é um animal que não me interessou muito, mas ela é muito legal. Eu gostei muito, mas vou deixar ela em sétimo. Sabe por quê, gente? Porque, tem gente que fala que os motivos dela ter sido extinta, basicamente foi 2 motivos. Por quê? O motivo, na minha opinião, dela ter sido extinta. Basicamente, ela era um animal herbívoro e ela era muito grande. E existiram várias espécies diferentes de preguiça gigante. Só que as preguiças gigantes, gente, elas eram muito lentas. E elas também eram bem pacificazinhas. Só que daí imagina, naquela época os nossos antepassados, que eram os Homo sapiens, eu posso estar falando besteira, me desculpem, ou os homens da caverna, vou chamar de homens da caverna, eles basicamente já estavam descobrindo como usar certas armas, tipo o que era uma lança, daí eles já estavam provavelmente saber o que eles já estavam construindo, eles já sabiam usar certos itens como armas, daí eles usavam provavelmente lanças e começavam a atacar os bichos, jogar as lanças. Daí provavelmente eles mataram, a minha opinião, esses bichos foram extintos porque eles eram muito lentos e também porque o ser humano vai descobrindo cada vez mais novas armas, e naquela época lança já devia ser uma novidade para eles. Nono, oitavo. Agora em sétimo lugar, gente. Sabe qual animal que eu deixo em sétimo, gente? Eu deixo o tigre-dente sabre. Ele basicamente é um animal que é o Smilodonte ou Smilodonte, não sei. E ele basicamente, gente, isso daqui parece um dente que ele tem. Mas na verdade, isso daí que eu não estou enganada. Deixa eu travar o vídeo pra eu ver. Gente, eu tirei minhas conclusões no Google e isso daqui são presas. Esse dentão aqui que ele tem. Então, basicamente, quando ele ficava com a boca fechada, essas presas ficavam pra fora. E, mano, ele é um animal muito lindo. E tem também o Tiego da Era do Gelo. Acho um animal muito lindo. Agora, em sexto lugar, gente, em sexto, eu deixo a Ave do Terror. Por quê? Eu não sei que ela viveu na Era do Gelo também, mas ela é um bicho que nunca apareceu no filme da Era do Gelo. Mas ela é um animal, gente, que existiam várias espécies de ave do terror. E uma curiosidade interessante é que as aves do terror, elas tinham um bico muito afiado. E elas tinham, eu não sei que é todas as espécies, mas eu acho que é só algumas, mas tinham provavelmente algumas ou quase todas, que basicamente usavam um bico para quebrar crânio de pequenos animais, tipo, dar uma bicada na cabeça e quebrava o crânio de pequenos mamíferos, animais terrestres pequenininhos. E elas eram aves que tinham esse bico que tinha uma parte pontuda, então que elas quisessem, e elas eram muito rápidas, gente. Então elas corriam numa velocidade muito rápida. Pensa num Velociraptor da Era do Gelo. E, gente, vocês sabiam, mas a ave do terror, ela é dinossauro? Eu posso estar falando besteira, mas pesquisar aqui no Google. Gente, eu não consegui tirar mais conclusões, mas provavelmente o Dodô e a ave do terror devem sim ser considerados dinossauro.
Tá, gente, agora em quinto lugar, eu deixo esse rinoceronte pré-histórico. Eu esqueci o nome dele, mas ele tinha um nome envolvido unicórnio, só que ele não tinha nada a ver com unicórnio. Ele tinha esse baita chifre e ele basicamente era um animal que era muito grande. E ele basicamente viveu na Era do Gelo junto com os mamutes, só que eles foram extintos por causa de um motivo, que isso daí faz sentido por causa de vários, isso daí faz sentido para vários animais da Era do Gelo, que é um motivo até que pode ter extinguido vários animais por um desses motivos e vários outros, incluindo os mamutes e esse bicho, que é basicamente a pelagem. A pelagem desses animais era por o frio, já que nessa área glacial era muito frio. Mas quando começou a esquentar, a maioria desses animais e outros que eu fiz aqui o vídeo falando agora, como o mamute e esse bicho aqui, que é tipo um rinoceronte, e ele é basicamente um parente antigo dos rinocerontes. É, meu povo. Eles basicamente foram... Esse bicho, ele foi extinto por um dos motivos, por causa que depois que começou as eras glaciais a acabar e ficar quente, a pelagem dele, ele não te acostumou a pelagem dele. Daí ele não conseguiu te acostumar com os climas quentes e morreu, foi extinto. Só que daí o mamute, ele também pode... Várias espécies de mamute, ou maioria, devem ter sido extintos, gente, por causa de um desses motivos que eu boto dando na tecla. Por causa da pelagem, muitos deles não devem ter te acostumado por causa do clima. Quando começou a acabar a era glacial e do nada começou a ficar calor. Então, vários animais devem ter morrido por causa disso, porque eles não conseguiram adaptar bem a pelagem, tipo, a pelagem ficar curta. Daí agora, qual animal agora vamos fazer? Quinto? Tava em quinto. E, gente, menção rosa. Eu vim aqui mostrar um corpo, uma carcaça que foi encontrada de um filhotinho de rinoceronte. E os cientistas estão tentando reviver vários animais que não são tão antigos. Eles estão teclando essa tecla, gente. Agora, gente, outro animal que eu vou falar é sobre o mamute. E eu não sei que espécie é este mamute, gente, mas provavelmente é um mamute Ai, fala besteira. Mas vamos fingir que esse mamute na luz, tá bom? Então, gente, esse mamute, ele é uma espécie... Os mamutes, gente, eles são muito diversificados nas espécies, porque existem várias espécies de mamute. Então, é bem complicado alguém manjar sobre... É bem complicado alguém saber sobre muitas espécies de mamute. Só que a mais conhecida, gente, é do mamute naloso. Tô falando aqui errado o nome dele, mas é porque é complicado. E, gente, esse mamute, ele é um mamute... E esse mamute aqui, gente, ele parece um mamute meio pequeno. Só que eu vou ver quantos metros crescia a maior espécie de mamute. Com Wikipédia. O mamute do rio Songhua, que viveu no norte da China, foi a maior espécie de mamute descoberta até hoje. E o mamute imperial sendo a espécie mais alta, tendo 5 metros de altura e podendo pesar de 14 a 18 toneladas, vivendo na Europa, Ásia e América do Norte. Vocês viram, gente? Muita coisa. E também, gente, eu vou estar fazendo uma menção rosa mostrando os fósseis de mamute. Esse daqui é um fóssil de mamute, provavelmente é um mamute imperial, que eu agora conheço mais uma espécie nova de mamute, e esse provavelmente é o fóssil do mamute imperial. E pelo que dá pra ver, gente, isso daqui, que os elefantes e os mamute têm uma compatibilidade, que basicamente o elefante atual e o mamute, eles têm esses negócios que a maioria das pessoas acham que é dente. Ou alguns que não tem muita inteligência, vão achar, aquilo dali provavelmente é um dente. Não, gente, isso daí é uma presa que os elefantes têm em comum junto com os mamutes. Só que os mamutes, gente, tem várias espécies que, como eram bem maior, as presas cresciam e elas te atrofiavam. Dá pra ver que ela tá chegando aqui perto do mamute, só que elas não te atrofiavam tanto. Mas isso me lembra um pouco uma espécie de javali, gente, que morre na vida real porque o chifre dele... A presa que ele tem cresce tanto que basicamente vai te atrofiando, que nem nessa imagem aqui mostra, que chega um ponto que chega no crânio e empala essa espécie de javali. É uma coisa triste. Mas, gente, quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, aperta das notificações e tchau.